Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius Jordão, pastor da Igreja Presbiteriana do Petrópolis, e o nosso objetivo aqui é fazer uma caminhada para conhecer sobre a vontade de Deus. Então esse é um curso, ou na verdade um mini curso, serão 4 aulas, e o nosso tema central é esse: conhecendo a vontade de Deus. Tantas vezes nós temos tantas dúvidas sobre o que é a vontade de Deus, qual a vontade de Deus no que diz respeito a uma decisão A, B ou C, qual a vontade de Deus para a humanidade, qual a vontade de Deus para a minha vida. Então nós vamos tentar fazer aqui uma análise geral sobre o que a Bíblia diz acerca da vontade de Deus e vamos tentar entender um pouco melhor esse assunto, e o nosso objetivo aqui é poder esclarecer e contribuir com a sua vida para que você possa crescer na fé. Eu quero apresentar, antes aí da gente começar exatamente, o material fonte. Nós estamos usando um livrozinho bem simples, chamado Posso Conhecer a Vontade de Deus, de R.C. Sproul. R.C. Sproul, um grande teólogo do século XXI, faleceu há cerca de 3 anos, em 2017. Foi uma grande perda para nós, mas ele produziu materiais muito bacanas. Você pode encontrar esse livro aí nas grandes livrarias, não é difícil, você pode encontrar na internet também. Para ser bênção na sua vida e poder assim contribuir, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso curso sobre a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Primeiro tema aí, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o significado da vontade de Deus. Olha só, o destino para o cristão também é uma coisa importante, pois somos como um povo peregrino em direção à terra prometida, buscando a cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Um dia Ele nos levará ao lar, ao seu reino. Mas até tal acontecimento, muitas vezes nosso coração fica ansioso pela manhã e muitas respostas são requeridas sobre o futuro. Não é assim que a gente se sente? Quando a gente olha para o amanhã, a gente logo quer pensar e quer perceber e quer entender qual é a vontade de Deus. O que Deus quer de mim acerca do amanhã. Então essa ansiedade pelo amanhã é natural a todo ser humano, independente de ser cristão ou não ser cristão. Vamos tentar entender mais algumas coisas. Olha só, o fato que os cristãos sentem a mesma curiosidade sobre o amanhã que os ímpios, porém eles lidam com o assunto de forma diferente. Ele pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Procurar a vontade de Deus pode ser um exercício em piedade ou em impiedade, um ato de submissão humilde ou de arrogância ousada, dependendo de qual vontade de Deus nós procuramos. Aqui, só para ficar claro para você que saber a vontade de Deus é algo que às vezes até mesmo o ímpio, aquele que não professa uma fé, busca, quer, deseja. E agora, se submeter a essa vontade ou não, procurar ela com arrogância ou com humildade, tentar discernir, perceber sobre a vontade de Deus, podem ser atitudes diferentes. E a nossa vontade aqui, o nosso desejo aqui é justamente que a gente busque isso humildemente. Mas é um assunto complexo, difícil, e por isso a gente quer caminhar aqui de forma bem clara. Então, tentando entender, continuar entendendo o significado da vontade de Deus, agora trazendo algumas respostas. Olha só. Há uma diferença entre a resposta simples e simplista. Simples é correta, ela explica todos os dados encontrados em um problema complexo. A resposta simplista pode explicar alguns dados do problema, mas não todos, permanece confusa. Um exemplo para você entender, porque a resposta de Deus, ou entender a vontade de Deus, pode ser uma resposta simples e pode ser simplista, dependendo de como nós encaramos isso. E aí Sproul traz o seguinte, olha só: por que Adão caiu? Essa é uma resposta um tanto quanto difícil de ser respondida, mas olha só se eu vou responder ela de maneira simplista: por sua própria vontade. É mentira? Não, é verdade. Adão caiu por causa da sua vontade. Mas nessa resposta tem todos os elementos que sanam as minhas dúvidas, ou ela continua ainda com dúvidas? Continua com dúvidas. Agora, quando a gente responde de maneira simples, os dados são mais completos. Olha só: Adão caiu fazendo uso do seu livre-arbítrio, ou seja, da sua vontade autônoma. Porém, não sei dizer por que ele o fez. Eu sei, você continuou com a dúvida, né? Mas o fato é que não ter resposta, às vezes também é uma resposta. Muitas vezes nós forçamos, buscamos, tentamos de todas as formas uma resposta que às vezes não existe.
Então, no caso da queda de Adão, por exemplo, a gente sabe que foi uma escolha livre dele em comer do fruto, em desobedecer a Deus, em não estar atento àquilo que Deus disse. Mas o que motivou o coração dele a fazer isso, a razão exata de por que ele fez isso, nós não sabemos, nós apenas sabemos que de fato foi a decisão de Adão em fazer. E isso traz uma resposta mais completa para nós. Vamos tentar então agora aprofundando nesse sentido sobre a vontade de Deus. Olha só esse slide. Para compreendermos a vontade bíblica de Deus, é preciso reunir o máximo de informações, pois entender sua complexidade exige informações complexas. Lidar com ela de maneira simplista é predispor-se ao desastre. Às vezes, lutar com as complexidades do conceito bíblico da vontade de Deus pode nos dar dor de cabeça. Todavia, é uma busca santa para nós, uma busca digna. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Pode ser que você tenha um pouco de dor de cabeça, pode ser que as respostas não sejam exatamente aquelas que você gostaria de ter. Pode ser que você descubra algumas coisas que você pode até se arrepender. Mas saiba, buscar a vontade de Deus é uma tarefa árdua e nós vamos fazer isso aqui de maneira simples, essa é a nossa ideia. Então, por isso que é uma ideia de introdução a esse assunto. Tudo que nós vamos falar, não só nessa aula, mas nas aulas posteriores, são assuntos que podem ser aprofundados grandemente, mas a ideia aqui é que você saia com conceitos claros na sua cabeça e você possa entender então. Vamos tentar entender então, vamos lá. Próximo slide, olha só. Observando que a Bíblia usa a expressão vontade de Deus por diversas vezes, porém precisamos ficar atentos às dificuldades da língua. No Novo Testamento, por exemplo, há duas palavras que podem ser traduzidas pela vontade de Deus. Boule se refere com frequência a um plano baseado em deliberação cuidadosa. Essa palavra aí está no grego, tá bom? Então, às vezes a palavra vontade de Deus, ou a expressão vontade de Deus, ela tem um significado no que diz respeito ao conselho de Deus, ou seja, um plano baseado em uma deliberação cuidadosa, é a respeito dos planos de Deus, dos planos traçados de Deus. É como se estivesse falando, por exemplo, da segunda volta de Cristo. A vontade de Deus é que isso aconteça. Então, é um plano que já está traçado, já está descrito, faz parte da Bíblia. E tem também a palavra teblema. É rica em diversidade de significado. Em geral, se refere àquilo que é confiável, desejado ou intencionado. Então, percebe que a própria Bíblia usa o termo vontade de Deus. Quando a gente lê no português está só vontade de Deus, mas a palavra usada ali no grego original, ela tem significados diferentes, então ela tem referências diferentes. Então você vê que a própria palavra de Deus usa o mesmo termo com sentidos diferentes, o que já nos deixa claro aqui o seguinte: quando nós vamos analisar, é o que nós vamos começar a fazer agora, sobre a vontade de Deus, você vai ver que não existe apenas uma vontade de Deus, mas na verdade existem 4, e nós vamos discernir isso aqui, começando nessa aula e terminando na aula seguinte. Mas nós vamos discernir isso aqui, e a nossa expectativa é que isso vá começando a clarear para você sobre a vontade de Deus. Então, a primeira vontade de Deus aí que a Bíblia nos apresenta é a vontade decretiva de Deus. O que é isso? Quando Deus decreta alguma coisa, nada pode resistir à sua vontade. Quando Deus ordenou que a luz resplandecesse, as trevas não tiveram poder de resistir a essa ordem. A luz resplandeceu, Deus não persuadiu a luz a resplandecer, simplesmente o fez. Por quê? Porque Ele mandou. Então, quando nós estamos falando da vontade decretiva de Deus aqui, nós estamos falando de uma vontade de Deus em fazer e acontecer. E quando Ele decreta pelo poder da sua boca, quando Ele decreta pelo seu poder, por quem Ele é, por ser soberano, por ser rei, por ser majestoso, isso vai acontecer. Deixa eu dar um exemplo aqui, retomar aqui o exemplo que eu acabei de falar sobre a volta de Cristo. Por exemplo, quando a gente está falando da vontade decretiva de Deus, nós estamos falando dos decretos eternos de Deus, daquilo que Ele já decretou e certamente acontecerá. Por exemplo, se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver várias profecias, Deus falando com os profetas, ou falando com o povo por meio dos profetas, sobre a vinda do Messias. No Antigo Testamento nós já tínhamos dados de que Jesus viria na cidade X, nasceria da forma Y, que Ele morreria assim, que faria assado, ou seja,
havia já decretado por Deus exatamente como seria a vinda de Cristo, quando seria a vinda de Cristo, e aonde, o local, enfim, a morte, detalhes que seria impossível do homem saber. Então, o que acontece? Deus decretou. Qual a possibilidade de um decreto de Deus não acontecer? Nenhuma. Quando a vontade de Deus se trata de uma vontade decretiva, é algo que certamente acontecerá. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, o julgamento daqueles que negam a Cristo, daqueles que rejeitaram a Cristo. Deus já disse que vai fazer isso, e isso vai acontecer, é decreto dele. Não importa se você gosta, se você não gosta, isso vai acontecer, porque as vontades decretivas de Deus são vontades imutáveis, imutáveis. Elas acontecerão. Então, são coisas aí que já estão descritas na Bíblia, muitas delas, mas nós vamos ver que nem todas, olha só. E a vontade do homem, no que diz respeito à vontade decretiva de Deus? Como é que acontece isso, pastor? Olha só, no mesmo slide. Deus não elimina a escolha humana. Deus realiza seu plano empregando meios, através de escolhas reais de criaturas que querem e agem. Há causas secundárias e causas primárias. Negar isso é o mesmo que adotar um tipo de determinismo que elimina a liberdade e a dignidade humana. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a vontade de Deus, esse é um dos grandes mistérios, a vontade de Deus decretiva, ela não elimina a liberdade do homem, mas você já percebeu aqui que ela limita. Por exemplo, se Deus determinar que, vamos para Eclesiastes 3, onde diz que estão determinados os dias do homem, o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Isso está determinado por Deus. Essa é uma vontade decretiva de Deus, minha e sua. Isso vai acontecer, independente da minha e da sua vontade, no sentido de querer ou não querer fazer. Mas isso não rouba de você a liberdade. O que acontece é que a vontade de Deus, ela é maior do que a sua, de forma que ela limita, sim, a sua liberdade. Pastor, mas como que esse paradoxo acontece? Deus é totalmente soberano, Ele é totalmente majestoso, e a vontade dEle sempre vai ser estabelecida. E quando a minha vontade está em contradição com a vontade de Deus, principalmente no que diz respeito a essa vontade decretiva aqui, lembra? Nós estamos falando dos decretos eternos de Deus. Existe possibilidade do homem fazer com que essa vontade de Deus não aconteça? Nenhuma, meu irmão, nenhuma, porque a vontade de Deus vai se impor por Ele ser Deus, mas isso ainda assim não rouba a sua liberdade. Pastor, eu quero compreender os detalhes disso. Meu irmão, eu não vou ousar aqui tentar responder para você, porque essa realmente é uma questão dificílima, mas você precisa saber dessas duas coisas. A vontade decretiva de Deus sempre será estabelecida. Isso não rouba a liberdade do homem, mas sim, a vontade decretiva de Deus sempre vai passar por cima, vamos dizer assim, da vontade do homem. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro para você. Imagine uma criança de 4 anos de idade que não quer ir dormir no horário em que o pai e a mãe já determinou. Qual é a atitude do pai diante dessa negativa daquela criança? É o seguinte: você vai dormir sim, independente de você querer ou não, porque esse é o melhor para você. E o pai então impõe a sua vontade sobre o filho, e o filho faz o que o pai disse que iria fazer. Percebe que isso não roubou a liberdade do filho, ele continuou discordando, mas ele teve que se submeter, porque a autoridade do pai era maior. Isso é apenas uma ilustração para ajudar aí a explicar para você um pouco melhor sobre isso, tá bom? Então vamos lá, compreendendo melhor então a vontade decretiva de Deus e essa questão da liberdade humana. Olha só, no entanto, há um Deus que é soberano, cuja vontade é maior do que a nossa. Sua vontade restringe minha vontade. Minha vontade não pode restringir a vontade dele. Quando ele decreta algo soberanamente, isso acontecerá. Quer eu goste, quer não. Quer eu escolha, quer não. Ele é soberano, eu sou subordinado. Está claro para você agora? Percebe? Existe a vontade de Deus. E se a vontade de Deus e a vontade do homem estiver em choque uma com a outra, qual que é a vontade que vai se prevalecer? A de Deus. Claro, por quê? Porque Ele é Deus, a autoridade dEle é maior, a força dEle é maior. Então,
a vontade de Deus sempre vai restringir a vontade do homem, não vai roubar essa vontade. Quer ele concorde ou não, o homem pode não concordar, mas ele ainda assim vai fazer. Deixa eu dar um exemplo para você disso aí. Jonas. Quando a gente olha para o texto de Jonas, você vai ver que Deus vai lá e chama o profeta Jonas para ir pregar em Nínive. Mas o que ele faz? Ele foge de Deus, ele pega um barco, nem precisava de barco para ir para Nínive. Ele pega um barco e pede uma passagem para o lugar mais longe conhecido que tinha naquela época, que era Tarsis. Ele entrou no barco e ele foi embora. O que Deus fez? Deus falou: poxa vida, eu queria tanto que Jonas pregasse para o povo lá em Nínive, agora eu tenho que providenciar outra pessoa, porque a vontade de Jonas foi maior do que a minha. É isso que Deus faz? Não! Deus impõe a vontade dele, restringindo a vontade de Jonas, causa uma grande tempestade ali, ao ponto de que Jonas estava tão sem brio na cara, a carapuça dele estava tão longe de servir, que ele estava dormindo enquanto a tempestade estava acontecendo e o povo do barco estava tudo desesperado. Mas aí então, quando Jonas percebe o que está acontecendo, ele faz a leitura correta. Qual é a leitura correta? Deus está buscando aquilo que eu disse para ele que não queria fazer, ou aquilo que eu me rejeitei a fazer. Não dá para rejeitar a vontade de Deus. E aí o que Deus faz? Jonas cai no barco, cai no mar. Aparentemente ele estava suicidando, era a caminho da morte. Mas o que acontece é que Deus então levanta, leva um peixe grande, gospe Jonas na areia, na praia, e Jonas então termina o caminho andando até Nínive e faz o que Deus queria que ele fizesse. E perceba, se você ler todo o livro de Jonas, Jonas nunca quis, tanto é que ele pregou o pior sermão da história da humanidade. Ele só disse: Nínive será destruída em 40 dias. Ele não disse nada diferente disso. E um percurso que era para fazer em 3 dias, ele fez em 1 dia. Então foi um trabalho muito mal feito. Mas o que ele fez? A vontade de Deus. A vontade de Deus. E Deus salvou aquela geração de Nínive. O povo se arrependeu, colocou seu rosto em terra, em arrependimento, em prantos, mesmo diante de um sermão tão miserável quanto o de Jonas. E o texto termina com Jonas achando ruim de fazer o que Deus mandou ele fizesse, e de Deus não destruir Nínive em função daquilo que o povo tinha se arrependido. Então percebe, a vontade de Jonas era diferente da vontade de Deus, mas qual que se estabeleceu? A de Deus. A vontade de Deus restringe a nossa vontade, mas o contrário nunca é verdadeiro. Isso precisa ficar claro, meus irmãos, porque às vezes algumas pessoas estão tratando Deus como se fosse de igual para igual ou até maior do que Deus. E isso não pode acontecer. Deus é Deus, eu e você não somos. Ele é soberano, eu e você somos subordinados. Beleza? Então, entendeu a vontade de Deus? Ficou claro para você? A vontade decretiva de Deus, quando Ele estabelece um decreto, quando Ele diz que vai fazer, vai acontecer, quer você queira, quer você não. Mas existe um outro tipo de vontade de Deus, é a chamada vontade preceptiva de Deus. É a vontade dos preceitos de Deus. Olha só, vamos entender isso aqui. Quando a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, ela não significa sempre a vontade decretiva de Deus. A vontade decretiva de Deus não pode ser frustrada ou desobedecida, como nós vimos. Vai restringir a vontade do homem, o que Deus diz que vai a fazer, não importa se você quer, se você não quer. Isso vai acontecer porque Ele é Deus. Ela acontecerá, diz o texto aí, olha só. Por outro lado, há uma vontade que pode ser transgredida. Que isso, pastor? Eu posso transgredir a vontade de Deus? Sim. A vontade preceptiva, sim. Olha só. A vontade preceptiva de Deus, ela pode ser desobedecida. De fato, ela é violada e desobedecida todos os dias por todos nós. A vontade preceptiva se acha na lei, estatutos, preceitos, mandamentos que Ele dá ao seu povo, expressam e nos revela o que é certo e apropriado para fazermos. O que é a vontade preceptiva de Deus então? São as leis de Deus, são os estatutos de Deus, são os mandamentos de Deus, são os caminhos que Deus manda. Por exemplo, Deus diz que uma mulher precisa ser submissa ao marido como Cristo, por causa de Cristo, ou porque é submissa a Cristo. Deus diz que o homem precisa ser submisso a Cristo e por causa disso precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, se sacrificando, se entregando, sendo Cristo no seu lar.
Deus diz que os filhos precisam respeitar os pais. Deus diz que os empregadores precisam ser justos com os seus empregados. Deus diz que os empregados precisam ser o melhor trabalhador dos seus empregadores, porque eles são representantes de Cristo. Agora a pergunta é: nós fazemos isso? Nós fazemos isso? Deus diz que nós não podemos roubar, Deus diz que nós não podemos matar, Deus diz que nós não podemos cobiçar aquilo que é do outro, Deus diz que nós, vocês estão entendendo? Não podemos ter imagem de escultura, e coisas nesse sentido. São os preceitos de Deus, são as leis de Deus espalhadas por toda a Bíblia, espalhada por elementos em toda a Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento. São as instruções de Deus. Essa é a vontade preceptiva de Deus, dos preceitos de Deus. É o que Deus quer que o seu povo faça. É como Deus quer que o seu povo viva. É como alguém que entende o amor, o evangelho, a salvação e a graça, deve ser guiado. E é por isso que a Bíblia é o guia, é os passos do coração do homem. Mas infelizmente nós desobedecemos essa vontade preceptiva de Deus. Ela é possível de desobedecer. Deus diz para não roubar, mas roubamos. Deus diz para não matar, mas matamos. Deus diz para não cobiçar, mas cobiçamos. Deus diz para amar o próximo, mas não amamos. Deus diz, enfim, teriam vários e vários e vários exemplos na Bíblia para mostrar para você o que é a vontade preceptiva de Deus. Eu dei alguns aqui para você ficar claro com esse conceito. Então olha só o que Sproul diz. Uma das grandes tragédias do cristianismo contemporâneo é a preocupação de muitos cristãos com a secreta vontade decretiva de Deus, em exclusão e negligência da vontade preceptiva de Deus. Queremos dar uma espiada atrás do véu, ter um vislumbre do nosso futuro, e parecemos mais preocupados com o nosso horóscopo do que com a nossa obediência, mais preocupados com o que as estrelas fazem em sua órbita do que com o que estamos fazendo. Então qual é o problema aqui, meu irmão? O problema é justamente que a gente quer saber qual é a vontade decretiva de Deus, a vontade não conhecida por nós, a vontade secreta decretiva de Deus. Nós vamos aprofundar isso na nossa próxima aula. E nós muitas vezes não nos atentamos à vontade preceptiva de Deus. O que Deus quer para você, cristão? Para você que já entendeu o Evangelho, para você que já compreendeu. Aliás, deixa eu fazer um merchandise aqui, né? Se você ainda não compreendeu o Evangelho, e se você tem algumas dificuldades sobre o que é o Evangelho, nós temos um curso aqui no canal do YouTube, digita aí Curso de Crescimento IP Petrópolis, que lá são 11 videoaulas, onde você vai aprender, pelo menos no aspecto introdutório, sobre cada elemento do Evangelho. Meu irmão, quando a gente compreende o Evangelho, isso nos direciona para alguma direção, para algum caminho. Isso muda a maneira que eu percebo o mundo, isso muda a maneira que eu me percebo, então naturalmente isso muda as minhas atitudes. Agora, qual é o problema? O problema, e a gente vê isso no cristianismo muitas vezes, infelizmente mais do que gostaríamos. As pessoas querem que Deus revele o futuro, revele o dia de amanhã, fale sobre o que é o futuro. Por isso que o Sproul diz aqui, as pessoas querem dar uma olhada por trás da cortina para ver o que tem lá na frente. Pastor, eu não sei se... Vou dar um exemplo bem simples para ficar muito claro para você. Um jovem ou uma jovem chega até o pastor, né? E diz assim: pastor, eu queria saber se esse rapaz que eu estou namorando, que eu estou noivo, se é da vontade de Deus eu casar com ele. E aí, o que a pessoa, quando pergunta isso para um pastor, eu já passei por essa experiência algumas vezes, está esperando? Está esperando que o pastor ore, e que ele tenha uma espécie de revelação, que o Espírito Santo venha, ou de alguma forma, traga uma revelação futura, do fato de que aquele é o homem certo para aquela pessoa, do que aquela é a mulher certa para aquela pessoa. E o que ele está querendo dizer com isso? É adivinhação. E na verdade, pastor nenhum tem essa autoridade de revelar, de fazer ou de qualquer coisa nesse sentido. Deus pode sim falar sobre o amanhã, com manifestação da graça dele, como ele fez com o apóstolo Paulo, indo preso para Roma, e Deus o avisou que o barco iria sofrer um naufrágio. Deus pode fazer isso.
mas isso não é o comum, isso não é o usual. Então, como que eu, jovem ou jovem, vou saber se esse é a mulher ou se esse é o marido, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus? É muito simples. Olhe para a vontade preceptiva de Deus. Quando Deus fala sobre o marido, o que ele diz? Ele diz de um marido que honra a esposa, ele diz de um marido que é submisso a Cristo, ele diz de um marido que se entrega à esposa, ele diz de um marido que é responsável pelo seu lar, ele diz de um marido que é representante de Cristo. Você vê esses elementos nesse seu pretenso noivo, esposo? Não, não vejo não. Então cai fora. Procura alguém com essas características. Ou seja, um instrumento de Deus para que essa pessoa seja de fato alguém convertido a Cristo. Agora, o problema é, às vezes, a mulher que está namorando e está noiva e vai falar do pretenso esposo e tal, e diz assim: não, o problema dele é que ele bate na mãe, o problema dele é que ele é viciado em drogas, o problema dele é que é viciado em bebida, o problema dele é que ele é viciado em pornografia. Você acha que ele é o marido de Deus para mim, pastor? É claro que não. É claro que não. Eu não preciso olhar para o futuro, ter uma revelação especial para saber disso. Basta olhar para a vontade preceptiva de Deus. E assim vale para a mulher, e assim vale para negócios. Eu vou fazer um negócio e eu estou na dúvida se é de Deus ou se não é de Deus. Ele é justo? Ele é correto? Ele é legal? Ele é abençoador? Manda ver, meu irmão. Show de bola, é isso aí. Não, o problema, pastor, é porque esse negócio aí está ligado com tráfico humano, está ligado com pedofilia, está ligado com... Meu irmão, é simples. Não, esse não é o caminho, essa não é a direção. Então, o problema, Sproul diz, é que tantas vezes nós estamos querendo saber a revelação da vontade decretiva de Deus, saber uma espécie de adivinhação do futuro, ter uma espécie de bola de cristal sobre o amanhã, mas estamos negligenciando, estamos ignorando a vontade preceptiva de Deus, o que Deus já estabeleceu como preceito, como caminho, como direção, para que eu e você possa viver. É essa vontade que eu e você devemos seguir, e é por isso que Sproul diz, essa é uma das grandes tragédias do cristianismo. Qual a conclusão então? Pastor, já acabou já, mas é o seguinte, tem mais aula, tá bom? A gente só falou de duas vontades, nós ainda temos mais duas vontades que a Bíblia nos traz, e vamos aplicar isso também à vida humana, em alguns elementos importantes aí. Mas hoje, você absorver aí essa informação, vontade decretiva, vontade preceptiva, qual é a conclusão? Olha só, no que diz respeito à vontade soberana de Deus, admitimos que somos passivos, porque Ele vai fazer como Ele quer fazer, a hora que Ele quer fazer, do jeito que Ele quiser fazer. No que diz respeito à vontade preceptiva de Deus, sabemos que somos ativos, porque nós que temos que fazer. Ele dá a direção, Ele aponta o caminho, Ele diz como tem que ser, que o povo dele tem que viver. Então, nesse ponto, nós somos ativos, nós temos que ir na direção que Ele está apontando. Portanto, responsáveis e prestaremos contas disso. Se você não está seguindo a vontade preceptiva de Deus, e aqui, meu irmão, infelizmente a gente vive num mundo evangélico, onde as pessoas querem saber a vontade decretiva de Deus, uma revelação futurista sobre a vontade de Deus, e negligenciam fortemente a vontade preceptiva de Deus. Isso não é cristianismo. Existem outras religiões que advogam ou ensinam sobre a revelação do futuro, sobre o dia de amanhã, sobre a revelação imediata, que tem bola de cristal, qualquer coisa nesse sentido. O cristianismo não é assim. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que não era assim que os cristãos viviam. O que a gente sabe do amanhã é o que já está revelado na Bíblia, é a vontade decretiva de Deus já revelada, é o fato de que Jesus vai vir, é o fato de que somos salvos, é o fato de que somos gerados para uma nova terra, para um novo céu, é o fato de que somos herdeiros de uma herança que não se acaba, é o fato de que somos filhos de Deus, é o fato de que a nossa esperança não tem fim. Por quê? Porque a Bíblia nos garante isso, o decreto de Deus já está estabelecido nesse sentido, e a palavra de Deus é imutável, e ela vai ser estabelecida como Ele disse que seria, e como Ele já fez várias vezes. Agora,
É isso que precisa estar no seu coração, essa vontade decretiva revelada. E o que você precisa fazer para guiar, ou para ser guiado nessa vontade de Deus, é seguir a vontade preceptiva de Deus. Deixar de viver por adivinhações e passe a ser a pessoa que Deus quer que você seja, a partir das instruções, a partir dos caminhos, a partir da revelação bíblica de Deus e dos preceitos, estatutos, mandamentos e direcionamento que Ele já deu para mim e para você. Tá bom? Deus abençoe você, eu espero que tenha sido enriquecedor para você aqui esse nosso encontro, e nós teremos outros encontros, até a nossa próxima aula então. Deus te abençoe, um forte abraço.